Muito obrigada, doutora Regina. Eu vou então passar agora a palavra para a Alexandra Martins, que vai comandar a parte das intervenções das pessoas já inscritas. Dando prosseguimento, eu gostaria só de consultar, nós temos um microfone móvel. Nós vamos passar a chamada das pessoas e das entidades inscritas de acordo com a nossa programação. Nós iremos até 12h30. Então, pelo número de inscritos, nós conversamos que talvez seja conveniente nós trabalharmos por tempo de 3 minutos para cada um. Tá? É um tempo relativamente curto, mas são várias contribuições ao longo que vão sendo complementadas. Se tivermos aí tempo hábil ao final, quem quiser se reinscrever até o limite das 18 horas, nós possibilitaremos a rotina de todos. E é justamente esse o grande intuito desse ato, que é, na verdade, não um seminário, é um ato que nós queremos também ouvir a percepção das entidades, da população, em relação a essas propostas de alterações legislativas e das resoluções de licenciamento. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar as 3 entidades já inscritas e eu gostaria só de fazer se tiver a concordância de todos, nós temos 2 entidades que vieram, uma delas do Sul, vai ter um voo no período da tarde, e pedir para, se possível, ser feito a sua oitiva ainda no período da manhã, e mais também de um representante que também não terá possibilidade de permanecer no período da tarde. Salvo essas exceções, e se alguém mais se manifestar, nós vamos seguir a ordem de inscrição, ok? Então, os que começarão são Vitor de Souza Ferreira, da Zibama, Clélia Maria Rossi. Se quiserem permanecer na lateral, porque daí na sequência, para nós não perdermos tempo, vamos ficar chamando, já permanecem os 3. E Ana, vocês preferem falar no local? Tudo bem, melhor. Vitor. Agradecer a realização dessa audiência pública. Agradecer também o grupo da ambiente. Não está dando para ouvir. Fala mais próximo. Obrigada. Como analista ambiental, eu trabalho na CGPEG e hoje eu estou representando a Zibama junto com os colegas. E foi muito colocado a questão do analista, o corpo técnico, como estando no meio da tensão entre a sociedade civil e o poder econômico, que junto com o governo federal tem os seus interesses sobre que rumo o licenciamento deve tomar, os ataques que ele está tomando com a proposição desse projeto de lei. E além da exposição que foi feita de manhã e mais à tarde, a gente vai perceber o panorama do que o licenciamento ambiental está sofrendo. Eu acho importante a gente sair daqui com uma proposição de alternativa e de estratégia para lidar com o que a gente está sofrendo. O que o corpo técnico vem passando dentro do órgão, agora está claro na sociedade civil, que a própria legislação está sendo alterada. Internamente, no órgão, a gente, por meio de despacho, por meio da coerção tácita ou não dos gestores, a gente sofre exatamente esse tipo de influência. E eu acho fundamental ouvir umas falas iniciais sobre um grupo que está se formando de juízes ambientais, que haja uma interlocução entre os técnicos e o Ministério Público para fortalecer um pouco as posições técnicas frente às decisões que vêm dos nossos gestores. Mais à tarde a gente vai falar um pouco sobre o que a gente está passando
termos estruturais dentro do IBAMA. Eu queria só fazer esse agradecimento e deixar essa proposição de a gente criar uma estratégia conjunta e pela opção do técnico da história pública. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Só um Clélia. minutinho, por favor, Clélia. A pedido da organização, foi solicitado que se dirigisse à tribuna por conta das gravações. A audiência está sendo filmada, então fica melhor a filmagem que vocês estejam na tribuna. Se você concordar com a gente, assim aqui ao lado. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Clélia, eu sou bióloga, educadora ambiental e sou proprietária de uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural que se localiza em Juquitiba, aqui próximo de São Paulo, numa área de extrema preservação da Mata Atlântica. É um dos remanescentes maiores que a gente tem aqui em São Paulo, que se localiza no Vale do Ribeiro. E eu estou aqui hoje justamente porque estou sentindo na pele tudo isso que foi dito. Eu estou sentindo um impacto muito grande do sistema produtor São Lourenço, que está impactando, na verdade, a nossa região, com o processo de captação de água que será mandado para São Paulo. E o que eu senti foi o seguinte: eu tive contato e pude ler o EIA-RIMA, o processo, através do comitê de bacia. E foi exigido um período de 60 dias para que pudesse fazer isso. Está sendo muito danoso e muito custoso, porque realmente é um documento extenso, muito técnico, e mesmo sendo bióloga, isso está sendo muito difícil, porque dentro do IARIMA a gente tem vários aspectos, não é só o biológico, e eu não estou tendo acesso aos outros aspectos, principalmente o físico. Então isso está sendo muito complicado para a gente na região, e o que é pior de tudo, isso está sendo assim acelerado, atropelado, e toda a legislação de proteção aos mananciais está sendo desrespeitada e simplesmente ignorada. E o que me deixa mais preocupada é que eu tenho feito um trabalho na região com toda a comunidade e mostro que a comunidade tem que obedecer às leis. E eles obedecem. Então, vocês terem uma ideia, para retirar uma árvore, a gente tem processos muito sérios e a gente tem que pedir autorização, a gente tem que ter essa autorização. E esse processo, o sistema São Lourenço está chegando e está impactando de uma forma assim violenta. A gente já tem um ponto onde as obras já estão acontecendo, que é em frente à minha reserva, aliás, e a gente vai ter mais um segundo ponto de captação, que é esse que eu estou lutando, porque eu tive acesso ao EIA. Então, o que eu peço aqui hoje é para que a comunidade realmente participe disso, porque se eu não tivesse acesso a esse segundo momento, seria muito mais difícil. O primeiro, eu não tive acesso, a gente está acompanhando as obras. Mas esse segundo, a gente está lutando e está sendo muito complicado por causa de questões políticas. Obrigada. Alquimia. Para as próximas manifestações, muito obrigada, colega. Na sequência, chamamos o Paulo Braque, do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, IGA, o Caio Borges, da Conectas, Ana Maria Martins de Lima, do site Ambiente. Desculpa, eu não consegui entender a letra. Se puderem já permanecer nas laterais, assim nós não precisamos. Paulo Braga para falar. Bom, então, bom dia a todos. Eu sou biólogo, professor da URGS, também do Instituto de Biociências, e faço parte da APDEMO, que é a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente, lá do Rio Grande do Sul. Então, nós consideramos que realmente esse processo ele é um processo bastante danoso, porque estamos fazendo o licenciamento hoje no Brasil, o licenciamento no escuro, pela falta de informações. Aqui a doutora antes tinha comentado sobre a questão da saúde, os parâmetros de qualidade do ar nós não temos parâmetros da qualidade das águas. Nós não temos, no caso, as espécies ameaçadas que foram recentemente, no final de 2014, as portarias referentes à flora e fauna ameaçada do Brasil, que aumentou em 400% no caso da flora, por exemplo. Os estados não estão preparados, os municípios não estão preparados, não existem bancos de dados sobre isso, né? E a Lei Complementar 140 repassa essas responsabilidades, enfim,
essas tarefas de licenciar sem ter a base de conhecimento. Outras questões também, nós fomos testemunha de Barra Grande, que foi um empreendimento em cima de uma fraude, né? Lá no Rio Pelotas, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foram 6.000 hectares de floresta com araucária que foram dizimadas em cima de um estudo de impacto ambiental da empresa Egevix, e que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nela, e que, infelizmente, as próprias multas não foram pagas, e um termo de compromisso referente a todo um processo, digamos assim, que o IBAMA reconheceu que aquele fato ele não iria se repetir no Brasil, infelizmente vem se repetindo. Nós não temos, então, não passamos a limpo todo o processo de licenciamento, a questão dos monitoramentos, que nós acompanhamos, trabalhos até que foram obrigados a ser feitos, mas o IBAMA não teve nem equipe para analisar os monitoramentos, para fazer programas para aquela fauna que estava desaparecendo ali. Então, digamos assim, estamos hoje diante de toda uma desestruturação por falta de órgãos preparados. Estamos diante de situações como espécies de peixes, como o dourado, que estão desaparecendo dos rios sem avaliação da situação, da capacidade de suporte dos empreendimentos hidrelétricos. Fizemos um levantamento em todo o Brasil, com base nos dados da ANEEL, e constatamos que 62% dos empreendimentos hidrelétricos estão sendo construídos em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, sendo que 25% nas áreas de extrema importância. O Ministério do Meio Ambiente criou uma portaria em 2007, definindo essas áreas, mas os próprios órgãos que, digamos, planejam empreendimentos estão simplesmente desconsiderando, e o Ministério do Meio Ambiente também não faz força para que essas questões sejam levadas adiante. Então, queremos sim, né, levantar essa questão para que superemos essa situação de licenciamento escuro que está sendo feito de uma maneira, então, ilegal, né, e essa questão ela tem que ser continuada, e estamos à disposição depois para outras contribuições. Obrigado. Ana Marina. Bom dia. Pessoal, eu sou Ana Marina Martins de Lima, eu sou bióloga, gestora ambiental, jornalista do site Ambiente do Meio e também funcionária pública da área de saúde, do governo do Estado de São Paulo. Eu vou pontuar para vocês como o licenciamento ambiental impacta diretamente na saúde, tá? Através de um caso que eu ajudei a relatar, que é o caso da massa falida da indústria Centroligas Produtos Siderúrgicos, localizada na região do Arujá. Esse caso ele surgiu via promotoria pública em junho do ano passado, como uma emergência química, tá? No entanto, o que se tem lá? Você tem um rio, que é um rio que tem na propriedade, e só por esse rio estar localizado na propriedade não deveria ter cedido o licenciamento ambiental. Isso é fato, tá? E além disso, atualmente tem 9 famílias morando na região. É uma área onde foi feito um resgate de 23 empresas, inclusive multinacionais e empresas fora do estado de São Paulo. Atualmente, foi relatado que eles estão retirando os resíduos que foram colocados nessa área, só que foram encontradas mais 33 empresas envolvidas, resíduos de mais 33 empresas. Então, a CETESB parou com esse procedimento de retirada. Qual é o agravo disso? Primeiro, você tem um rio que vai desaguar no Parque do Tietê, tá? Ele está poluído, porque percolou todo o material pelo solo. Eu tenho fotos, eu gostaria de apresentar, mas não vai dar, infelizmente. Nós temos 9 famílias na região, diretamente na área que está impactada. Essas famílias ainda estão lá, mesmo com a retirada do material, as famílias estão. Então, o que você tem lá? Você tem poluição de ar, solo, você tem animais doentes, família doente. Então, quer dizer, olha só como que funciona. Você dá licença para a empresa atuar no local, você não verifica qual é o impacto ambiental, você não verifica qual vai ser o impacto socioambiental, impacto para a saúde também, saúde de animais. Então, esse é o desabafo também. Assim, o que a gente tem que fortalecer são os órgãos
além dos órgãos ambientais, também os órgãos de saúde pública. Tá? Porque nós, nos órgãos de saúde, nós não temos técnicos suficientes para analisar, inclusive, os laudos da CETESB, que já indicam a poluição da água no local que está sendo ainda consumida pela população que mora lá. Tá? Então, assim, nós temos o quê? Um caso de crime ambiental, assim como fala-se Mariana, no desastre, é crime ambiental. É um crime, gente. Porque a pessoa que tem acesso direto, a pessoa que tem acesso direto aos relatórios técnicos, eu disponibilizei alguns, inclusive do IBAMA, o pessoal tem acesso direto, vai ver qual é o impacto disso, tá? E eu disponibilizei também no site os documentos relacionados a essa atividade. Eu participei da elaboração dessa atividade, embora não tenha sido citado, junto com o pessoal, tá? Para a gente poder direcionar melhor para vocês. Porque tem que se pensar em meio ambiente, saúde pública, sim. Tá? O homem dentro da questão ambiental. Tá? Como que isso vai ser transitado lá na frente no judiciário? Como você vai cobrar de uma empresa multinacional que está envolvida nesse caso, que ela pague pelo que ela fez ali? Isso é difícil, assim como a Samarco também. Então, quer dizer, toda essa legislação, essa mudança de legislação, ela vem de encontro à questão Samarco. Isso é fato. Tá? Leiam as entrelinhas do processo. Vocês vão entender. Não precisa de técnico. Basta ter consenso. É isso. Obrigada.